sejam todos muito bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo a professora Tatiana Afonso. Ela é professora, advogada, mestre, doutora, atualmente está atuando no gabinete do governo do estado de Minas Gerais. E nós vamos falar hoje um tema extremamente interessante, que é advocacia e maternidade. Doutora, é um prazer te receber, viu? Obrigada, Rayane. É um prazer enorme estar aqui. Já estou acompanhando há um tempo, né? Todos os outros episódios, cada um com um tema mais legal do que o outro. E mais do que isso, fiquei muito feliz da gente poder dividir aqui nesse momento um assunto que muito mais do que um assunto teórico, na verdade, envolve as nossas realidades, né? Sim. Somos mães e advogadas, então eu acho que é o momento mesmo de discutir, de tentar trazer algumas ideias aqui sobre o tema. Ah, obrigada, viu, doutora Tatiana? Eu sei que, assim, essa rotina de mãe, advocacia, né, tudo é muito complicado e a doutora disponibilizou o tempo para vir aqui, eu fico muito honrada. Pessoal, enquanto a gente vai bater nesse papo gostoso, eu vou cozinhar para a doutora Tatiana um risoto de queijo brie e damasco. Quem quiser reproduzir, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Doutora, então vamos começar, eu tô ansiosa. Acho que a gente tem que começar do básico. Quais são os direitos que a mulher, seja gestante, ou seja parturiente, ou seja já mãe, tem já garantido para a advocacia? Hoje a gente já tem, nós mulheres já conquistamos uma gama de direitos, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, direitos sociais, direitos trabalhistas, direito à saúde, em vários ramos do direito a gente já consegue encontrar, né, determinações legais que vão orientar ali como que essas mulheres que estão nesse momento tão importante na sociedade possam ter alguns direitos, né, e terem alguns benefícios, né? Por exemplo, acho que a grande maioria já conhece, mas quando a mulher se torna mãe, ela passa a ter direito, se seletista for, né, a 120 dias de licença maternidade. Ela vai ter uma estabilidade de trabalho no momento em que se descobre a gravidez, até quando o seu bebê já está com 5 meses, ela tem estabilidade de trabalho, ela não pode ser mandada embora, né? Não perde ali o seu posto de trabalho. Durante a gestação, ela vai poder receber o direito de apresentar no seu trabalho declaração de comparecimento em consultas, né? Consultas médicas, acompanhar o pré-natal. Atendimentos especiais nos caixas, né? Supermercado, banco, entrar pela porta da frente nos ônibus, assento preferencial. Acho que a grande maioria desses direitos, né, já são amplamente divulgados, né? Hoje eles já são muito conhecidos, que há anos atrás não era também, né? Hoje a gente já consegue ver um avanço na recepção desses direitos, mas que não significa que socialmente a gente não precisa falar e relembrar e conversar sobre eles também, né? Além dos direitos da gestante, né? Hoje já tem também se discutido muito com o fato de a mulher na hora do parto, os direitos que ela tem, né? Que ela tem direito a ter um acompanhante ao lado dela, buscar por informações, né? O próprio SUS apresentar a maternidade, né? Trazer ela para aquela comunidade da maternidade antes mesmo do nascimento do bebê. O direito a alguém participar do parto, seja parente, até adolescente já pode participar desse momento do parto, né? Não pode mais ser barrado ali na maternidade, no momento. Claro que hoje as configurações familiares, né, essas diversas configurações familiares, elas vão trazer essa necessidade de que a lei também ela se atualize para receber essas novas famílias, que muitas vezes são mães solos, né, que não tem aquela participação ali do pai, do marido tão presente, às vezes vai ser um filho, uma mãe, ou às vezes até uma pessoa não familiar, né, uma doula, por exemplo. Então a gente já tem alguns cuidados e essa mãe hoje ela tem direito a inclusive não sofrer preconceitos, né? Ela não pode ser submetida a comentários, né?
desrespeitosos, que tudo isso também já está discriminada, né, muitas vezes. Muitas vezes discriminadas, nos ambientes de trabalho, muitas vezes, né? E após o nascimento também, a mãe vai ter alguns desses direitos também preservados, por exemplo, folga no trabalho, né? Duas interrupções ali no horário de trabalho para poder amamentar o bebê, né? Até os 6 meses de idade. Inclusive, mães adotantes, né? Não necessariamente precisam ser mães biológicas, né? As mães adotantes, elas também vão ter esse direito, elas vão ter o direito de sair para amamentar, de criar esse vínculo ali com a criança, né? E hoje a gente já sabe que esses direitos foram conquistados depois de muita luta, depois de uma emancipação feminina, né? Com muito custo, com muito suor, né? Assim, temos que dar os devidos méritos, né? Claro. Às gerações anteriores às nossas, que trouxeram esses benefícios para que a gente pudesse usufruir. Sim. Mas não significa que a nossa geração também não tenha que continuar na busca de melhorias. Não tem desafios, né? Não tem desafios para poder melhorar, talvez não para a gente, que já está aqui, né, sendo mães, e já estamos no mercado de trabalho também. Muitas vezes para as próximas gerações. Mas a sociedade é assim, né? A gente faz pensando muitas vezes, a gente trabalha pensando nas próximas gerações. Sim, perfeito. Né? Doutora, eu queria te perguntar um pouquinho, acho que assim, muitas advogadas já conhecem o Estatuto da OAB, já conhecem os programas que a OAB tem, mas para reforçar, caso tenha alguma advogada que não conheça aí os benefícios que o Estatuto nos garante, a Caixa de Assistência da OAB, por exemplo, pode falar um pouquinho desses direitos também? Hoje a OAB, ela oferece um auxílio maternidade que é pago, dependendo, o valor depende muito da seccional, depende da localidade, mas é pago um benefício para essas mães. Temos também a isenção, né? A isenção da anuidade da OAB, que ajudam de alguma forma, né? Não é um valor exorbitante, mas minimamente ali garante algum início ali pós-maternidade. No meu parto ajudou a pagar um pouquinho da maternidade, você acredita? Onde eu ganhei. Ou o próprio parto, né? Porque muitas vezes a gente tem que pagar valores altos, né? Para ter direito a um parto digno, respeitoso. Então, hoje a OAB, ela prevê, sim, as mulheres advogadas, mães advogadas, elas também vão poder peticionar nos autos, né, o pedido de suspensão por 30 dias, né? O que também acaba gerando uma polêmica, porque não é bem um direito, né? Porque a mulher mãe que precisa peticionar, ela precisa peticionar nos autos. Ela está trabalhando ali ao fazer a petição, né? Ao fazer a petição, ela precisa abrir o PJE, ela vai precisar se estruturar, às vezes com poucos dias ali do seu organizar parto, alguém para ficar com o bebê para ela poder fazer isso. Que parece simples, gente, mas para quem tem filho, a gente não consegue nem tomar banho muitas das vezes. É uma coisa complexa, né? E assim, quando a gente está com uma família, né, que consegue trazer esse conforto pra gente, sim, né, quando a gente está ali minimamente numa situação de privilégio, às vezes não é tão custoso parar, peticionar nos autos e pedir uma suspensão de prazo. Sim. Mas como eu falei anteriormente, né, e os diversos modelos familiares que vão trazer muito mais sacrifício para essa mãe. Às vezes é uma mãe solo, né? Às vezes não tem parentes próximos. E não tem sócio, não está num grande escritório, né? Que vão ter outras pessoas para fazer isso por elas. Às vezes a realidade da mãe advogada, muitas vezes são mães autônomas que buscam, inclusive, ser autônomas justamente para poder ficar mais próximo dos filhos ou para poder vivenciar essa maternidade mais perto, né? E acontecem essas questões. Então, dentro de todos esses direitos conquistados, hoje eu penso que a OAB ela precisa trabalhar um pouquinho mais forte, porque existem as comissões, né, muitas vezes de direito em maternidade ou de direito em mulher, que poderiam, por exemplo, se movimentar para ajudar e auxiliar essas mães, advogadas mães, para melhorar esse momento do pós-parto, né? Porque é o momento ainda que a mãe está ali, ela está se encontrando ali naquela nova posição dela e ela ainda está precisando ficar preocupada com o que ela tem que fazer do trabalho. Sim.
Mas é compreensível também, né? Porque o cliente dela não espera. Sim. O cliente que contratou ela tá na expectativa de que, se precisar da advogada, ela vai atender, Sim. ela vai conversar. Então, por mais que exista essa possibilidade, essa suspensão de prazos, né? Não é uma suspensão da atividade da advocacia, né? Então, vai muito além disso. Os desafios dessa mãe advogada, que a gente precisa, sim, socialmente parar, pensar, conversar, né, entre nós, entre as advogadas, porque a nossa classe, ela ainda precisa enfrentar alguns desafios. Vou dar um exemplo aqui. Todas essas mães que são ali atuantes no Poder Judiciário, né? Sejam magistradas, defensoras públicas, promotoras, servidoras do tribunal, delegadas, servidoras. Quando essas mães saem da licença da maternidade, quando elas, né, podem ali viver, não estou falando que é suficiente não, porque sempre é pouco, né? Mas elas podem viver aqueles 4 ou 6 meses com tranquilidade. Enquanto a mãe advogada, quando ela sai de licença, ela não sabe se a posição dela vai estar exatamente ali do jeito que ela deixou. Então, a magistrada, a promotora, ela vai ter o salário dela ali, a remuneração dela ali garantida, a posição, talvez até o mesmo local de trabalho. Sim. E a advogada, ela vai enfrentar várias situações. Ou um cliente ali ansioso pelo seu retorno. Sim. E pode ser, né, até que a causa do cliente seja urgente mesmo. E ela precise parar o que ela estiver fazendo para ir socorrer um cliente, às vezes, né, numa situação grave, numa situação que realmente precisa ali da representação. Verdade. E os desafios, então, da mãe advogada são grandes, né? Porque normalmente, Rayane, a gente precisa entender que a mãe advogada, ela não é seletista, né? Na grande maioria das vezes. A mãe advogada, ou ela é sócia de um escritório, que depende muito dela ali, ela ali como empresária, presente, né? Presente nos negócios do escritório. A grande maioria, dividindo ali o terceiro lugar, a grande maioria vão ser advogadas associadas, que não vão estar resguardadas no contrato social do escritório, e também não são seletistas, então elas não têm aqueles direitos da CLT, mas elas vão precisar fazer acordos ali com seus, não posso nem chamar de empregadores, né? Mas com os donos dos escritórios, para poder pleitear uma licença maior ou menor, para poder se afastar desse trabalho. E quando elas saem, muitas vezes, até em posições de liderança, em altos cargos dentro desse escritório de advocacia, muitas vezes elas não sabem se, quando elas retornarem, vai haver outra pessoa ali no lugar dela. O terceiro grupo que eu ia citar, que também é uma realidade, são as advogadas autônomas. Primeiro, porque muitas delas optam por deixar os escritórios para poder ter uma condição de estar mais próximo da família, mais próximo do filho, da criação do filho. E quando ela está sozinha, aí a gente vê que a situação é muito mais delicada, né? Então, eu acho que a busca de conquistas de direitos, ela vai muito além daquilo que a lei poderia trazer. Hoje eu penso que o que tem que acontecer é uma mudança social e de entendimento do papel social da mãe. Qual que é o lugar da mãe na sociedade? Porque a gente pensa muito minimamente ali dentro da família, né? Nós pensamos o papel da mãe dentro da família. A gente não pensa que a mãe, ela tem um papel importantíssimo dentro da sociedade. Era uma pergunta que eu ia te fazer, assim, existem direitos a serem conquistados, né? Eu acho que vai muito além de direitos a serem conquistados. Claro, a gente nunca vai poder se situar e falar assim, não, está ótimo, né? Até porque se a gente compara com legislações de outros países, por exemplo, a gente vai ver no Canadá
que a licença maternidade ela é muito maior Tem e lugar que dura 2 anos, e né? ela pode ser moldada. Você pode tirar a licença maternidade, pode ser só da mãe, mas pode ser a mãe e o pai, né? Dependendo da configuração daquela família, a licença ela pode ser tirada por longo período. Não necessariamente vai ganhar o mesmo valor, tem uma série de questões, mas ela permite que você esteja mais próximo da criança. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a licença é de 12 semanas sem remuneração, né? Então, assim, sinceramente, no Brasil hoje a gente até conseguiu alcançar uma certa segurança, né, ali, de receber, né, pelo INSS que seja, ou então outros seguros que asseguram esse momento ali da maternidade. Mas o que realmente precisamos trazer para a discussão, e é importante esse quadro, né, e trazer para a discussão, é justamente isso. Que no momento não se trata mais de igualdade. Eu acho que as mulheres antes de nós buscaram muito por igualdade, né, dentro dos estados sociais, mas dentro do Estado Democrático de Direito, o que a gente busca? É a equidade desses direitos. Então, hoje, a gente já sabe que nós temos nossos lugares dentro do trabalho, dentro da sociedade, mas a sociedade precisa ainda discutir, trazer esse assunto mais vezes, justamente para poder perceber que essas mães precisam, às vezes, de benefícios para poder estar em posição de igualdade com outras pessoas. Sim. Né? Então, é muito mais, eu acho que hoje é trabalhar com a ideia da equidade, né? Sim. Dentro do nosso Estado constitucional. Sim. Eu acho assim, a sociedade precisa começar a perceber, doutora, que uma mãe que está cuidando do filho, ela, em última análise, está cuidando também da sociedade. Porque, assim, uma criança que é cuidada, uma criança que tem esse acompanhamento familiar, que tem a proximidade da família, ela vai desenvolver uma estrutura emocional que vai diminuir diversos problemas que poderia ter futuramente de uma criança que, às vezes, né, não tenha todo esse cuidado, não tenha toda essa atenção. Então, assim, é um investimento para a sociedade, em última análise, não é uma. Porque as pessoas acham que é um benefício para a mãe. E não é. É um investimento para a sociedade, né? E isso, inclusive, tem trazido muitas mães a, de fato, abandonarem os seus lugares, né? Profissionais ali excelentes, após, assim, às vezes, uma luta constante de sentimentos, né? Às vezes, anos a fio ali, estudando, se dedicando, né? Melhorando na carreira, e elas abrem mão daquele lugar, daquela posição ali, justamente para poder estar na educação dos filhos. Eu não sei se você tem essa sensação, mas é como se a sociedade estivesse mudando muito rápido, né? Sim. Então, a gente demorou alguns anos para a mulher sair de casa, conquistar seus direitos e ir para o mercado de trabalho. E em muito pouco tempo, eu posso estar sendo até leviana no meu pensamento, na minha colocação, mas a gente tem percebido um movimento reverso também das mulheres que tanto se dedicaram, estudaram, fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, médicas, né? Advogados, enfermeiras, largando ali o seu trabalho, a sua profissão, para voltar para casa. Porém, Rayane, já entrando até no outro assunto, que atualmente, com o advento digital, né, com essa sociedade cada vez mais tecnológica, também está mais fácil a gente também trabalhar, né? Hoje a gente busca, por meio da internet, coisas que há 10, 15 anos era impossível. Então, hoje, sim, a mulher consegue dividir o tempo dela. Não estou falando que é fácil, não estou falando que não tem dificuldade. Depois de morder muito, agora você vai assoprar, né? Então, ou seja, é possível conciliar. A ideia é possível conciliar. Eu acho que a mulher já provou o seu lugar no mercado de trabalho, já provou a competência, né, que as mulheres podem ter, que têm, e mais que isso, né? O meu marido, que é empresário, quando ele contrata mães, ele sempre fala, não, eu adoro contratar mães, porque elas vão entregar o que elas podem naquele tempo, naquele horário de trabalho. Porque quando a gente vira mãe, né, cresce alguma coisa dentro da gente que a gente precisa aproveitar o máximo o nosso tempo.
Então, a gente precisa aproveitar o máximo do tempo dentro do escritório, do Sim. trabalho, para poder ter o máximo do nosso tempo com os nossos filhos em casa. Tatiana, você não vai acreditar. Hoje eu tava conversando comigo mesmo e lembrando que foi super difícil a gente conseguir se encontrar, né, Tatiana? Nossa, alguns Essa meses, semana né? a Tatiana teve problema com a filha dela, estava internada, a gente não sabia se essa entrevista ia ou não acontecer. E eu tava pensando que, exatamente o que você tá falando, depois que eu fui mãe, eu não fico protelando trabalho, porque eu nunca sei o que vai acontecer amanhã. Não Então, pode. se sai uma decisão hoje e eu posso fazer o recurso hoje, eu Você vai ter faço que hoje. fazer. Essa semana mesmo, eu tive até uma causa minha, pessoal. Saiu uma decisão, eu tinha que fazer um agravo. Eu fiz um agravo no dia seguinte da decisão. Era um agravo relativamente simples, ela é sobre uma matemática só. Então, assim, eu tinha 15 dias úteis, mas eu falei, o quê? Não Você vou, não não sei sabe. como é que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, realmente, nós mães, a gente não protela. Não A gente protela. faz o que tem que fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente entrega com perfeição ou com muita dedicação. Por quê? Porque o tempo, ele é. A gente dedica aquele tempo para isso, então nós vamos fazer aquilo. É aquele negócio, né? Meu marido vive falando, faz direito para fazer uma vez só. Uma vez só, para não ter que repetir. Exato. Né? Então, eu tô com essa cara boa hoje, mas nem parece que eu fiquei 4 noites sem dormir, ou dormindo no sofá do lado da cama do hospital, né? Mas já tá tudo bem, né, gente? O que acontece é exatamente isso, a gente aproveita o tempo, mas você percebe, Rayane, que é como se a mãe ela tivesse que ir ao extremo para conseguir igualar. Com certeza. Né? Então a gente precisa ser o máximo produtiva, a gente precisa ser o máximo organizada, a gente não tem tempo a perder, por quê? Porque a qualquer momento um desleixo ou então uma preguicinha a mais vai demandar ali que você abra mão de um fim de semana com seus filhos, Sim. de uma madrugada, né? Às vezes uma madrugada de sono, porque você vai ter que trabalhar. Sim. Então, assim, se o tempo ele não for trabalhado, a gente não consegue entregar tudo que a gente promete. Sim. Né? E que isso é um grande desafio. Mas a gente precisa repensar, sim, que é uma coisa que eu sempre trago para reflexão, é como que as advogadas, ou como que a advocacia, trazendo todo mundo para esse universo, tem vivido as experiências de nascimento. Porque aquele momento, que é um momento áureo para a mãe, eu não sei se esse momento coroa a mulher na advocacia. É o momento que eu me vi mais corajosa, é o momento que eu enfrentei ali todos os medos, que eu fiz coisa que eu nem sabia que eu daria conta, mas eu tenho um pouquinho de dúvida se esse momento ele assim, se ele me engrandeceu na atividade da advocacia. Para mim, né? Eu acho que isso é uma resposta até um tanto quanto pessoal, né? Por exemplo, você conseguiu fazer seu doutorado logo após ser mãe, então, assim, é uma conquista maravilhosa. Eu, por exemplo, eu optei por dar uma recuada, sabe? Eu diminui muito a minha carga horária de trabalho, eu quero ficar com meus filhos, então, assim, para mim, foi o contrário. Eu dei uma freada na minha carreira para poder me dedicar mais a eles nesse momento. Mas essa decisão ela não é difícil? Muito, até a decisão de vou frear, né? Vou abrir mão ali de que seja do valor econômico ou que seja do crescimento profissional. Ambos, na verdade, ambos. Porque o que eu falo é assim, a idade que, generalizando, né? Mas a idade que a gente se torna mãe é a idade que você está crescendo profissionalmente, a idade que você está começando a ganhar mais, aí você recua um pouco para poder viver a maternidade. Sim. Quando a mãe opta por não fazer esse recuo, o sofrimento também vem. Né? É uma faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes, porque eu, sinceramente, eu ainda vivo esse sofrimento, né? De, nossa, será que eu não devia estar mais perto? Será que eu não devia estar com os meninos, vendo eles fizerem... Mas eu acho que a gente tem que buscar o meio termo. Eu acho que a gente não pode normalizar, que é o que eu acho que acontece um pouco dentro da advocacia. E não acho que é só dentro da advocacia aqui em Minas Gerais, eu vejo esse movimento do Brasil. A gente normalizou que a mãe precisa estar trabalhando 24 horas, que ela precisa ser super produtiva. Que faz parte, que faz parte, que tá tudo bem o menino ir para a escola. Fica horário integral. Fica horário integral e a gente só vê o menino na hora do almoço, qualquer coisa assim. Então, eu acho que a gente precisa entender e lidar com uma situação que é a sobrecarga da advocacia.
Porque Sim. não é só mães aí, né? Na verdade, todos os advogados, a gente percebe que existe uma sobrecarga Sim. grande. O advogado, ele não para, né, de trabalhar hora nenhuma, ele atende o cliente qualquer hora, o cliente quer Final de reunião 10 horas da semana. noite, final de semana, você vai fazer isso, né? Sim. Então, o que eu percebo é como que esse momento tão engrandecedor, tão desafiador, que traz a mulher para um estado assim, lá em cima, ele não favorece tanto no trabalho, né? Uhum. Ou Verdade. favorece, porque hoje o que eu conheço de mães, advogadas, profissionais, que são extremamente produtivas muito mais vezes do que outras mães, do que outras mulheres ou que outros advogados, mas será que a gente precisa chegar num nível assim absurdo do trabalho para Uhum. poder falar, eu faço diferença aqui nesse escritório, eu vou voltar porque eu sei que eu entreguei, que eu vesti a camisa, que eu trabalhei madrugadas e, Sim. né? Então assim, eu acho que o grande problema da advocacia, que eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, é justamente esse movimento de reflexão, né? A gente não tem aqui uma resposta para isso, mas é o que nós estamos buscando e fazendo com que esse momento tão bonito, tão engrandecedor, às vezes se torne um sofrimento muito grande. Sim. Né? A gente estava conversando nos bastidores aqui e a doutora Tatiana falou uma coisa que eu queria que você falasse muito no ar, que é exatamente daquelas advogadas que trabalham por conta própria, ou seja, ela não tem ali resguardados os direitos de uma seletista e etc. Que é muito difícil para ela, porque ela não pode simplesmente parar a advocacia dela por 4 anos, porque o cliente pode não esperar. Então, comenta um pouquinho, eu acho que você estava falando umas coisas muito interessantes aqui fora do ar. Dentro da advocacia autônoma, né, que é o caminho que muitas advogadas vão buscar até para permitir que elas se tornem mães, que elas busquem ali uma felicidade Sim. dentro do casamento, né? Elas vão entregar aquele ritmo de escritório que às vezes é muito pesado mesmo. Mas essas mães, elas estão sozinhas, elas são autônomas. Então, assim, se ela não tem uma sócia, se ela não tem uma comunidade, uma amiga advogada que seja para contribuir um pouco nesse momento, elas vão acabar vivendo esse momento da maternidade. O maternar delas vai ser muito custoso. E aí, trazendo para aquilo que você falou, a sociedade ela também sente. Né? Eu não sei se é o que a nossa fase, da nossa faixa etária sente um pouco, mas nossas mães entraram nesse mercado de trabalho, se ausentaram, às vezes, muito, né, das nossas criações, e a gente vê uma sociedade com várias questões, né? Sim. Então, a gente está tentando voltar também para esse resgate, quando você opta por recuar, você está tentando fazer um resgate com a nova infância, né? Com as novas crianças, com os adolescentes, para a gente estar mais perto. E isso é uma missão para a sociedade, não é uma missão nossa só para nossa família, né? Perfeito. Mas dentro da advocacia autônoma, a gente vai enfrentar todas essas dificuldades por a gente não estar resguardada, né, dentro da CLT, e muitas vezes as autônomas elas têm dificuldade até de fazer grandes contribuições, por exemplo, social, né, fazer recolhimentos em valores altos. Não, elas vão optar pelo mínimo. Então, se elas forem esperar que os benefícios ali previdenciários vão resguardar elas, não vai dar certo. E ainda que resguarde naqueles 4 meses, né? Sim. A gente vai ter o quê? Anos que essa falta de trabalho podem ser impactados. Porque essa né? falta de 4 anos vai repercutir, reverberar nas próximas E sabe o que eu fico pensando, Rayane? Se essas mulheres, né, que optam por parar a advocacia, vão, sei lá, ficam 5 anos, às vezes, sem... Como que elas voltam? Como que elas adquirem ali confiança do mercado para serem contratadas, ou por escritórios, ou pelos clientes mesmo, né? Sim. Então, é um movimento muito cruel. Eu acho que esse movimento é muito cruel, porque a mulher, ela precisa, sim, escolher, ela precisa escolher se ela vai se dedicar mais a um ou a outro, e quando não escolhe, que é o meu caso, que eu tento manter ali uma intensidade na advocacia, e eu gosto de ser uma mãe muito presente,
né? Então, assim, gosto de buscar a escola, gosto de levar na escola, aí eu saio correndo, é tudo uma correria. O que a gente vai deixando passar, né? Qual das prioridades? Porque é equilibrar pratinhos, né? Sim, Cada hora você equilibra um pratinho, né? Hora você dá atenção mais para o filho, para o outro, para o marido, para sim, casa. E às vezes a gente também fica esquecido, né? sim, Muitas vezes. E verdade, até quando a nossa saúde mental também não vai impactar essa criação, né, dos nossos filhos. Então, assim, verdade. a, a, a linha, ela é muito limítrofe, né, do que a gente está fazendo para a sociedade. Eu Sim, sempre vou tentar voltar nesse sentimento de que trazer uma qualidade de vida para as mães é trazer uma qualidade social, social. né? A sociedade que depende ali. Então, quando você falou, mas você fez doutorado, continuou na advocacia, mas foi com base em muitas lágrimas, suor e sangue, né? Que a gente fala, né? Porque eu sofri muito também, né? Imagina. Claro que eu estou muito feliz com o resultado, mas quando eu volto, penso em tantos momentos que eu também poderia ter participado e não participei, eu também sofro. A recíproca também é verdadeira, né? Porque eu sofro também de pensar, poxa, poderia ter estudado mais, poderia ter feito um curso a mais, Sim, poderia ter ficado horas a mais trabalhando, né? sim. Então, eu acho que o pensamento, a sociedade precisa moldar este pensamento para a gente tentar encontrar um É. equilíbrio Que não é um benefício para a mulher, né? É um benefício para a para a sociedade, ultimamente. sociedade. Doutora Tatiana, uma pergunta que eu queria te fazer, e até dentro dessa polêmica, não sei se você percebeu, do Frei Gilson na semana passada, que falou que as mulheres deviam se abdicar um pouco da carreira para dedicar aos filhos, etc. E eu fico pensando, a gente percebe muito incentivo para a mulher ir para o mercado de trabalho, mas eu percebo que há uma certa desmotivação para as mulheres abdicarem da carreira, porque abdicando elas ficam desprotegidas, porque num eventual divórcio todo esse trabalho que ela teve dedicado à família, ao filho, invisibilizado. Você concorda? Concordo. E aí a gente precisa até voltar um pouquinho em momentos históricos anteriores, né? Uhum. Porque quando a mãe estava em casa, a mulher, né, fazia aquele papel, né, do lar, né, Sim, de estar ali para a família, a gente também tinha um momento em que o divórcio era muito mal visto na sociedade. sim. Avançando os anos, né, veio a lei, né, o advento da lei do divórcio, as questões começaram a se tornar um pouco mais tranquilas Uhum. nesse ponto, né? O divórcio ele começa a ser Aceito, né? mais aceito socialmente e por muito tempo assegurou-se o direito da mulher de, se você se divorciar, o seu marido, ou vice-versa, tá, pessoal? Assim, aquela pessoa que provê, que tem o direito ali, que tem as condições financeiras de prover, Uhum. né? Se essa mulher se separa, ela vai ter ali o direito a uma pensão que dê a ela a condição de vida que ela tinha anteriormente ao casamento. Sim. E muitas vezes até vitalícia, né, doutora? Muitas vezes até vitalícia. Com o passar dos anos, né, com o advento aí da modernidade, né, a gente percebeu que, opa, peraí, não é bem assim. Essas mães, elas precisam, essas mães, né, essas esposas, elas precisam estar asseguradas até que elas tenham capacidade de voltar ao trabalho, Uhum. né, de se reinserir no mercado de trabalho. E aí, qual que é o movimento? O movimento é que hoje a gente tem o divórcio muito tranquilo, né? Que também não é o que Sim. eu defendo, mas assim, a gente vê que não existe tanta dificuldade hoje mais Não, você pode casar hoje e separar no dia separar amanhã seguinte. e tá tudo bem, né? Assim, sem julgamentos e tudo, mas com esse movimento do divórcio, o que Sim. a gente encontra? Mulheres que abriram mão, que criaram suas famílias, que abriram mão de carreiras, às vezes, até muito promissoras, Sim. né? Casam-se, às vezes, com empresários, até com artistas, jogadores de futebol, vão Sim. se dedicar ali àquela família, que é o que eles exigem muitas vezes delas, né? Sim. Que elas estejam ali bonitas, que elas estejam sempre presentes, E né? dependendo da profissão, igual você falou do jogador de futebol, às vezes um cantor, é preciso que ela abdique da carreira até para acompanhar ele nesses eventos, em diversos Claro, locais, né? né? E aí hoje a gente já tem um entendimento muito diferente no judiciário,
né? Que o tempo da pensão para a mulher basta que ela seja suficiente para ela se reinserir no mercado de trabalho. Agora, como que a gente vai, né, perceber anos que essa mulher se abdicou da sua profissão para cuidar da família e como que essa mulher vai, de fato, se restabelecer? É uma dificuldade. E isso traz um problema social tão grande que até ciclos de violência doméstica acontecem por causa disso. Eu quero que você fale isso, mas só para complementar Tá. o que a doutora está falando, isso é muito importante. Porque às vezes ela consegue se reinserir no mercado. Eu já vi várias pensões por 2 anos, né? Seria um tempo razoável para a mulher se reinserir no mercado. Às vezes ela até se reinsere, mas não no patamar que o marido dela está, porque ele ficou se dedicando a isso há 10 anos, 15 anos. Né? Então ela até se reinsere, mas num patamar muito diferente do dele, né? E aí a gente vê, às vezes, as mulheres buscando no empreendedorismo, né? Muitas vezes, possibilidade de se reinserir. Então, ou elas voltam para as profissões anteriores, ou até buscam novas. Sim. Mas existe o tempo de formação, né? Um tempo que elas vão começar a realmente ter algum retorno daquela profissão. Sim. E isso, com certeza, a gente ainda não está preparado para isso. Agora, qual que é a forma de ver isso, de resolver esse problema? Eu não sei, né? É uma pergunta retórica que todos nós temos que pensar, porque é a mudança de mentalidade. Porque se a família ela opta por abrir mão ali da mulher no mercado de trabalho, o marido ele tem que garantir que até em eventual divórcio ele vai estar ali ao lado dela. Eu não digo, e também não sou defensora, Rayane, de que tem que ser no mesmo patamar, de um conforto às vezes absurdo, né? Sim. Mas minimamente razoável. Manter a dignidade, né? Pelo menos. Ter condições, né, de sobreviver, sem, considerando todo o esforço familiar. E, é claro, observando o binômio da necessidade da mulher e da possibilidade econômica do marido. É claro que eu não estou falando aqui para colocar esse marido numa situação ali que ele vai ter que tirar tudo que ele tem para dar para a mulher. Sim. Claro que não, mas a gente tem a realidade, às vezes, de empresários que vão ganhar, às vezes, 100 mil reais por mês e vai dar ali um salário mínimo, 2 salários mínimos. E você até me fez lembrar uma situação, que inclusive é uma área que eu trabalho muito hoje, né, que é o planejamento patrimonial, familiar, sucessório, e que hoje nós temos tantos instrumentos, né, para fazer esse planejamento, e muitas vezes, como a mulher, essa mulher, normalmente, ela não toma muito conta ali dos negócios da família, ela nem sabe das tantas possibilidades que a gente consegue fazer esses rearranjos patrimoniais. Então, quando a gente enfrenta um processo de divórcio na prática, a gente tem maridos empresários que ganham, que têm um nível de vida altíssimo e que conseguem comprovar judicialmente um prolabore ali mínimo, pequeno, né? Pequeno. Que não condiz com a realidade. Que não condiz com a realidade. E aí vai falar, mas eu vou tirar dinheiro da onde, né? E ela com dificuldade de provar, né? E ela com dificuldade de provar, muitas vezes está em offshores, né? O patrimônio já está no exterior, ou dentro de holdings. Então, assim, a gente está atualizando todo um sistema jurídico que a gente também precisa pensar nisso enquanto estudiosos do direito, que não é mais aquele padrão, né, do marido assalariado que vai pagar uma pensão para a mulher, né? A gente precisa entender esses rearranjos e como que essa mulher participa dentro dessas empresas. Eu não tô falando que não deve ser feito, né, planejamento, mas qual que é o papel dessa mulher nesses arranjos patrimoniais? Doutora, você falou dessa questão dos documentos, né, do planejamento sucessório, patrimonial, e tem um episódio aqui que a gente fala sobre a esposa troféu, e a gente comentou sobre a importância do casal, conversar sobre o que vai ser feito, né, qual vai ser o arranjo da família, se a mulher vai trabalhar, se ela não vai trabalhar, se ela não vai trabalhar e sobrevier um divórcio, se ela tem direito a uma pensão ou não, que tudo isso pode ser regulamentado através de um pacto antinupcial, né? Pode, mas qual que é a realidade? Bom, nos escritórios, pelo menos, o que a gente percebe? Quem busca o pacto antinupcial normalmente é o marido querendo se proteger para que quando
tem aquele divórcio, eventual divórcio, não estou falando que eles querem aquele divórcio, né? Mas se por acaso tiver, como que eles vão se proteger dessas questões Já pede de separação divisão, total de bens, etc. E muitas vezes já deixa ali pré-estabelecido, às vezes valores que serão pagos, né? Ou pelo menos uma parte patrimonial, qual que será a parte patrimonial dela. Sim. E aí a gente tem que pensar nisso mesmo. Sim. Eu tenho uma sensação, não sei se você tem essa sensação, que o judiciário, assim, de 10, né, 20 anos atrás, até 15, 20 anos atrás, ele tinha uma visão de que a mulher divorciada ela ainda precisava de uma proteção, porque era comum essa mulher ser do lar. E aí virou-se uma chave como se atualmente não houvesse mulheres do lar mais. Então que todas as mulheres, independentemente do arranjo familiar, elas têm condição de voltar para o mercado de trabalho, independente se ela já está há 15 ou 20 anos. E o que eu acho que precisa acontecer, e a doutora explicou muito bem, é essa conscientização, não só da sociedade, mas principalmente do judiciário, que é preciso analisar o caso a caso. Isso. Porque se a mulher, de fato, abdicou da carreira dela para dedicar à família, à casa, né, às crianças, e sobrevier um eventual divórcio, ela vai precisar de um tempo necessário para ela se reinserir nesse mercado. E o direito, ele não é uma ciência fechada, Sim. né? Então, às vezes, a gente tem esses direcionamentos, as jurisprudências majoritárias, que vão falar, que vão determinar, né, como que os tribunais devem decidir, mas o que a gente tem é que o direito ele não pode ser visto como uma ciência fechada, né, matemática, que é só fazer uma conta e que vai dar tudo certo, né? É preciso analisar caso a caso, né? Quando a gente fala de argumentação jurídica, a gente fala exatamente disso. É como que o caso concreto ele precisa ser analisado, né? Sim. Então, por mais que o julgador se ampare, né, em decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ e dos tribunais superiores, ele vai precisar colocar naquele processo, né, elementos que motivem as decisões, mas que sejam analisadas a partir do caso concreto mesmo. Né? Então, assim, enquanto a gente não tiver essa construção, é uma construção social que vai mudar esse pensamento e vai mostrar que o direito ele não é uma ciência que foi feita só para a sociedade, ele também é feito pela sociedade. Sim. Então, com as mudanças sociais e cada vez mais rápidas, o direito ele também precisa se atualizar mais rápido. Sim. Então, como eu disse, a gente percebeu um movimento da sociedade em que as mulheres elas vão para as universidades, estudam, mas elas continuam, Rayane, com o sonho de casar e ser mãe, né? Então, é como se ainda a gente fosse cobrada duas vezes, né? Sim. Porque a gente vai, estuda, a gente quer ser a melhor aluna, quer se dedicar ao máximo, quer se formar e se inserir no mercado de trabalho, sim, mas a gente também quer estar dentro de casa. Então, pode ser, eu não sei, mas pode ser que no futuro essa balança ela se equilibre. Sim. Mas o que a gente tem que buscar é justamente o equilíbrio. E aí eu ia até falar que eu não quero de forma alguma desanimar as mulheres, mães, advogadas que estão, né, assistindo, porque é possível conciliar. Né? Sim. Mas sabe qual que eu acho que é o momento que a gente percebe que é possível conciliar? É o momento que eu estou vivendo agora, por exemplo. Que é um momento em que o meu trabalho ele me dá condições tanto de felicidade, sim, de alegria de estar ali no trabalho, como ele me dá condições de não me desgastar ao extremo dentro dele. Sim. E eu continuo tendo energia para poder ser uma boa mãe. Né? Eu acho que esse momento é o que a gente precisa buscar. Perfeito. Né? E eu tenho uma sensação assim, às vezes as pessoas acham que a mãe precisa ser mãe a vida inteira, e não é, né, gente? É um momento assim, até a criança chegar ali, 12, 13 anos. Se você for olhar a expectativa de vida 80 anos, né, 12 anos que a mulher, né, tem uma condição mais tranquila de trabalhar e cuidar dessa criança, é tão pouco perto de uma vida toda. Porque assim, eu particularmente até acredito que existem mulheres que têm essa vocação de ser do lar, de cuidar da família, do marido, etc. Não é o meu caso, eu amo o direito, sabe? Eu acho que, né, assim como eu acho que tem várias mulheres que têm o dom para fazer diversas coisas e não querem abandonar esse dom, mas que nesse momento inicial da vida dos filhos querem se dedicar mais
E não é por um capricho, é por uma questão de dar uma melhor educação, dar uma melhor estrutura, e como a gente falou, isso vai reverberar na sociedade. E é tão grande essa discussão, porque quando a gente pensa na sua motivação de continuar trabalhando, muitas vezes é assim, é porque eu gosto, é porque eu tô feliz, Sim. eu quero, mas muitas vezes essa mulher, ela trabalha muito para quê? Para dar uma melhor condição para os seus filhos. Também. Porque vai que ela precise ser a única provedora daquela família. Sim, exatamente. Né? E isso se a gente pensar em estruturas familiares que são estruturas tradicionais. Porque se a gente parar para pensar nas novas estruturas, né, essa mulher ela vai ser muito mais exigida. Então, ela vai pensar 2 vezes antes de largar um trabalho. Sim. Ela vai pensar que a criação dos filhos, às vezes, pode ser delegado. Sim. Né? E vai ser isso. Só que o que isso vai causar na sociedade no futuro? Sim. Os filhos sendo criados, antes eram apenas longe dos pais. Agora é longe dos pais e das mães. Sim. Né? Sim. Agora é num ambiente quase que dentro da escola. Quase Sim. que 100% dentro da escola, pelos regimes integrais. Né? Sim. Então, assim, o que isso vai ocasionar no futuro? A gente não sabe. Né? Exatamente. Doutora Tatiana, eu acho que foi super esclarecedor, acho que é uma entrevista que todos os advogados precisam ver. E eu queria deixar a câmera para você fazer seus agradecimentos, seus comunicados, onde o pessoal pode te encontrar, fica à vontade. Foi uma alegria estar aqui, né, e falando de um tema que me toca profundamente, né? Eu acho também. Que quando a gente se torna mãe, isso passa a ser uma realidade que a gente não consegue mais dividir, né? A mãe não é uma outra pessoa, né? A gente acaba tendo uma união ali. Sim. Que você se torna mãe em todos os momentos que você vai. E é o papel da mãe mesmo. Sim. Né? Então, foi muito, muito alegre, né, essa conversa, esse bate-papo. Queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero voltar. Quando você quiser, pode me chamar de novo. Meu nome é Tatiana Afonso, né? Estou dentro das redes sociais como Tatiana Afonso, vocês podem me encontrar. E o que eu queria dizer é o seguinte: a gente está no momento da sociedade, né, um momento que a tecnologia ela pode trabalhar também a nosso favor. Né? Então, assim, não desanimem, apesar das dificuldades, não desanimem, né, de se tornarem mães e nem de se tornarem boas advogadas. Né? Eu acho que é preciso a gente estar ciente do nosso lugar, das dificuldades que a gente vai enfrentar, mas eu acho que primeiro é pensar que é possível, que dá para fazer, mas é preciso a gente encontrar o meio termo, e eu acho que a luta é essa, é a gente entender que a gente não precisa chegar ao extremo, nem para ser boa mãe e nem para ser uma boa advogada. Exato. Né? Doutora, muito obrigada, viu? Agradeço muito a sua disponibilidade. Vocês que ficaram nos assistindo até esse momento, muito obrigada. Se souber de alguém que tem interesse nesse conteúdo, compartilha, curte, comenta, que é super importante para a gente. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.